Todos os artifícios disponíveis no caminho de Caio serão utilizados para beneficiar Aline nos próximos capítulos de Terra e Paixão, mas nada será capaz de ativar a paixão mútua entre os dois. Em breve, a protagonista será acusada de homicídio, e o filho menos querido de Antônio vai arriscar a própria vida para livrar a amada de mais um absurdo. Ele consegue evitar o pior, mas não escapa de mais uma rejeição, desta vez definitiva. Desesperado com a possibilidade de Aline perder tudo, Caio faz de tudo para conseguir a soltura da produtora rural, mas ele toma alguns caminhos duvidosos. Sobretudo quando chega na delegacia com o peito estufado e parte para uma interação agressiva com o delegado responsável pelo caso, o enigmático Marino, que é praticamente obrigado a prender a suspeita após um depoimento de Juan. Após brigar com o delegado, Caio busca uma solução com Jurecê e descobre através de uma visão certeira do xamã que Lucinda é a resposta para sua questão. Para ser mais exato, um padrinho juiz da personagem será a verdadeira resposta, mas o que vem ao caso é a reação espantada de Caio à rejeição absoluta de Aline. Após a soltura, a protagonista abraça Caio, agradece por tudo mas tenta cravar na cabeça do amigo que não tem interesse em uma relação amorosa. O choque de realidade para o galã será mais brutal do que antes, mas sua visão fica realmente distorcida quando ele descobre quem é a mulher que está mexendo com o coração de Daniel. Nesta fase, não existirá limite para o ódio de Caio. Uma morte inesperada fará com que Aline seja presa injustamente nos próximos capítulos de Terra e Paixão. A sobrevivência de Aline em Terra e Paixão despertou várias possibilidades de caminho para os principais personagens, incluindo o tenebroso Antônio, que não tem problemas em transformar a vida da rival em um inferno. Nos próximos capítulos, uma morte inesperada colocará Aline como principal suspeita e, para piorar a situação da protagonista, ela é presa pelo delegado Marino, Leandro Lima. Aline escolheu manter o legado de Samuel vivo, mas, para isso, ela precisa encarar uma briga eterna contra uma das famílias mais poderosas do ramo agrícola e contar com a milagrosa ajuda de seus aliados, em especial do fiel escudeiro Jonatas, que se junta a Caio e Daniel na lista de apaixonados pela produtora rural. Uma das estratégias de Aline para manter Antônio quieto é enviar uma carta comprometedora a Isabel e instruir a amiga jornalista a publicar o conteúdo caso o fazendeiro cometa uma nova atrocidade contra a sua família. Ela só não esperava ser traída pela suposta amiga, que pede dinheiro a Antônio para lhe entregar a carta. Após a conversa com Antônio, não demora muito para o corpo de Isabel aparecer nas terras de Aline, e o delegado Marino acelera o processo para prender sua principal suspeita. Paralelamente à ação, ele fica indignado com o tom intimidante do patriarca da família La Selva e faz questão de rebater com uma ameaça, deixando claro que não tem medo do empresário e que continuará fazendo seu trabalho, sem privilegiar nomes. Não foi o que ele mostrou no primeiro capítulo da novela, quando aconselhou Aline a esquecer a morte do marido e sumir do mapa. A situação de Daniel está cada vez mais complicada, principalmente após começar a se apaixonar por Aline. Entretanto, Graça surgiu com a grande ideia de forjar uma gravidez para manter o relacionamento, mas a armação está prestes a ser desmascarada quando o noivo começar a desconfiar da armação durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. Não é de agora que Daniel sofre com a pressão da família para se tornar alguém dentro dos padrões estabelecidos pelo pai, se formando em direito e conseguindo uma noiva de família rica. No entanto, a cabeça do rapaz começou a mudar completamente desde quando conheceu Aline, chegando ao ponto de afirmar para Irene que não iria mais se casar com Graça. É claro que a matriarca da família La Selva não iria aceitar a decisão do filho, já que isso coloca em risco todos os planos de Antônio para a sucessão de suas terras. Graça precisou forjar a sua gravidez graças à ajuda de Irene para tentar segurar o noivado, mas este plano está prestes a ruir graças à astúcia do rapaz. Acontece que Daniel começará a desconfiar de Graça ao perceber que a sua barriga não está crescendo, mesmo se passando algum tempo da descoberta da gravidez. Essa desconfiança colocará em risco seu plano, mas a fúria mesmo virá quando a personagem de Agatha Moreira descobrir a traição do noivo ao ver a sua reação perante a prisão de Aline, criando uma crise dentro da família. Antônio ainda tem convicção de que pode tudo em Terra e Paixão,
mas seus descuidos ficarão cada vez mais óbvios na novela das 9, sobretudo pela confiança do fazendeiro em capangas de inteligência duvidosa. Além disso, o caráter de cada soldado do vilão será colocado à prova no decorrer da trama, e não é à toa que Juan fica transtornado após incriminar Aline. O sentimento de culpa será tão grande que ele não conseguirá ficar por muito tempo escondido nas sombras. Se não bastasse visitar o inferno com a morte repentina de Samuel e as insistentes sabotagens de Antônio, Aline ainda vai ter que lidar com uma acusação de homicídio. É isso mesmo que você acabou de ouvir. A produtora rural vira a principal suspeita da morte de Isabel, sua amiga jornalista que deveria expor Antônio na mídia, e Juan dá um depoimento traiçoeiro encomendado pelo patrão com o intuito de sacramentar a prisão da rival. A magia da novela vai colocar Lucinda como a salvadora de Aline após Caio correr de um lado para o outro em busca de uma solução. Ele chega a ameaçar o delegado Marino, é expulso da delegacia, mas consegue uma resposta concreta ao se consultar com Jurecê, que simplesmente tem uma visão clara sobre as ações necessárias para salvar a protagonista de mais uma injustiça. Juan já estará suando frio a essa altura, com o temor de consequências mais severas pelo pecado cometido a favor de um bandido. Por isso, ele decide contar a verdade a Aline, abrindo espaço para um novo conflito perigoso no folhetim, pela primeira vez, dando à produtora rural a chance de ter um espião nas terras de seu maior inimigo. Caio está em pé de guerra contra o próprio pai e muito em breve descobrirá algo que poderá definir o futuro da relação entre os dois. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o primogênito da família Lasselva irá se encher de coragem e dirá na cara de Antônio que está disposto a depor contra ele na polícia, o deixando enlouquecido de raiva. Não é de agora que Caio sofre com o desprezo de Antônio, mas se mantém convicto em seus ideais de fazer a coisa certa, independente do que o pai pensa. Entretanto, o protagonista do folhetim está descobrindo todas as sujeiras que seu pai fez para prejudicar Aline, chegando ao ponto de desviar a água da terra da jovem agricultora. A situação ficará ainda pior quando o corpo de Isabel for encontrado por Caio na fazenda de Aline, fazendo com que o personagem de Cauã Raymond perceba que as coisas estão tomando uma proporção que jamais imaginaria. Caio estará convicto de que Antônio é o responsável por esta morte e dirá na cara do próprio pai que está disposto a depor contra ele na polícia. Antônio ficará furioso com a atitude de Caio, não admitindo ser tratado desta forma pelo próprio filho, mas todos sabem do verdadeiro caráter do fazendeiro, o tornando um dos principais suspeitos pelo crime. Caio entra com ação na justiça e comemora a vitória por conquistar parte da herança de seu pai. Caio vive uma intensa briga dentro da sua família, enfrentando o próprio pai para conseguir algo que é seu por direito. Essa luta finalmente terá um resultado positivo quando o rapaz conquistar o direito da herança de Antônio, o deixando enlouquecido durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. A situação de Caio ficou complicada desde quando seu pai decidiu tirá-lo da linha de sucessão da família e colocar Daniel e Petra como os únicos herdeiros de sua fortuna. Esse acontecimento despertou a ira do primogênito da família, decidindo tomar medidas legais para conquistar o que é seu. Essas medidas foram muito bem aplicadas pelo advogado de Caio, que obrigaram Antônio a se tornar uma boa pessoa até que o processo fosse finalizado completamente. O personagem de Cauã Raymond ainda conseguirá conquistar o direito de receber a parte da herança que corresponde à sua mãe, sendo uma excelente quantia para o rapaz que sempre se sentiu excluído dentro da própria família, graças aos insultos de seu pai Irene, que o diminuía constantemente. É claro que Antônio ficará furioso com esta fala do advogado, principalmente sabendo que o seu filho formou uma aliança com Aline e está fazendo de tudo para ajudá-la a se tornar uma grande agricultora na região. Em troca de silêncio, a amiga de Aline pedirá uma alta quantia em dinheiro para Antônio. Uma das principais cartas na manga de Aline em Terra e Paixão será Isabel, uma amiga jornalista que recebe uma carta reveladora da viúva e fica incumbida de publicar o texto na íntegra, caso Antônio cometa mais uma atrocidade contra a família atacada covardemente no primeiro capítulo da novela. Essa carta será destruída rapidamente no exato instante em que a comunicóloga pede dinheiro ao fazendeiro para ficar quieta. O peso nas costas poderia ser brutal,
mas a chance de faturar uma bolada provoca uma alteração súbita na determinação de Isabel, que será pressionada por Antônio e não pensará em outra alternativa a não ser extorquir o bandido, sabendo que, até neste caso, ela pode sofrer consequências. De qualquer forma, ela já está envolvida em uma situação perigosa, e nada pode mudar isso. Sem dúvidas, o maior problema será a confiança de Aline no trabalho desempenhado pela amiga e, principalmente, na promessa da jornalista, que se declara disposta a lutar ao lado da produtora rural para garantir que a verdade seja dita, caso uma nova rodada de mortes seja computada. Pelo menos, Caio e Daniel não seguem o espírito depreciativo do pai, e graças aos dois irmãos, Aline tem melhores chances de duelar contra o fazendeiro. Temendo o pior, Irene faz sua parte e pede para Petra sabotar a próxima colheita de Aline, na esperança de evitar um acúmulo de estresse dentro de casa. Lucinda percebe a situação complicada de Aline e decide ajudá-la a conseguir um produto importante. Aline está enfrentando o grande desafio de se tornar uma agricultora respeitada na região, mas esta não é uma missão fácil. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, a protagonista do folhetim ficará surpresa ao descobrir que receberá a ajuda de Lucinda e Ademir para conseguir um produto essencial para sua plantação. Os problemas que Aline está enfrentando desde quando decidiu se tornar uma produtora rural são grandes, principalmente quando se trata do seu maior inimigo no meio, Antônio La Selva. O fazendeiro está fazendo de tudo para impedir que a jovem produtora perca tudo que conquistou para poder tomar as suas terras de uma vez. Acontece que Aline não está só nesta batalha, já que Lucinda se sensibilizou com a sua história e resolveu ajudá-la por trás dos panos. A esposa de Andrade decidirá fazer uma parceria com Ademir para conseguir comprar um produto que será fundamental para a personagem de Bárbara Reis combater as pragas da sua plantação. Apesar de ser uma ajuda crucial, Lucinda poderá entrar em uma grande confusão, caso Antônio descubra o que está acontecendo pelas suas costas, e não medirá esforços para acabar com qualquer um que esteja atrapalhando os seus planos de tomar as terras de Aline. Ademir irá gostar de enfrentar o irmão e vê-lo prejudicado, mas também precisará tomar cuidado para não arruinar o plano.